Boa noite a todos. Na pessoa do senhor Levi de Almeida Sinqueira, presidente da Comissão de Finanças, cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Na pessoa do senhor Tiago Rafael Dias de Faria, cumprimento todos os secretários aqui presentes, todos os servidores municipais, população e imprensa. Vamos dar início à audiência pública, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar Federal, número 101, do ano de 2000. Pode passar. A nossa apresentação se dividirá em 4 tópicos: receitas, despesas, limites constitucionais e lei de responsabilidade fiscal, dívida consolidada e restos a pagar. Grupo das receitas. Nós preparamos um slide, como a contabilidade tem um comportamento de informação acumulada, então no slide eu coloquei a arrecadação apenas do segundo quadrimestre de 2025, que seria de 1 de maio a 31/8, e no rodapé de cada slide eu estou informando o valor total já acumulado, somando o primeiro e segundo quadrimestre. A receita estimada em 31/8 de 2025 está no montante de 834 milhões. A receita arrecadada no segundo quadrimestre foi um montante de 340 milhões, representando 40% do valor estimado. Até 31/8 de 2025, a receita total do primeiro e segundo quadrimestre equivale a 620 milhões, representando 74% da receita estimada. A receita ela se divide em 2 grupos, né? Receita corrente e receita de capital. Aí a gente vai falar do grupo das receitas correntes, que são os impostos, taxas e contribuições de melhorias. Neste grupo, estimado até 31/8 de 2025, temos 150 milhões. Arrecadamos, no segundo quadrimestre, 55 milhões, representando 37%. Até 31/8, totalizando o primeiro e segundo quadrimestre, temos 87 milhões, que representa 58%. Neste slide, estamos abrindo os impostos, taxas e contribuições de melhorias, aqueles principais. IPTU. Estimamos, até 31/8, 57 milhões. Arrecadamos, no segundo quadrimestre, 19 milhões e 700. ITBI. Estimamos 13 milhões e arrecadamos 4 milhões. Imposto de renda retido na fonte. Estimamos 27 milhões e arrecadamos, no segundo quadrimestre, 10 milhões. Imposto sobre serviços. Estimamos 47 milhões e arrecadamos 17 milhões. O ISS, totalizando o primeiro e segundo quadrimestre, de 1 de janeiro até 31/8 de 2025, temos 32 milhões e 700 mil, representando 70%. Imposto de renda retido na fonte, 18 milhões e 600 mil, representando 68%. ITBI, de janeiro a 31/8, temos 7 milhões e 400, representando 57%. IPTU, de janeiro a 31/8, 22 milhões e 900 mil, representando 40%.
Agora vamos para o outro grupo de receitas correntes, que são as transferências correntes. Transferências correntes estimadas até 31/8/2025, 542 milhões. Valor arrecadado no segundo quadrimestre, 244 milhões, representando 45%. O montante acumulado até 31/8 do primeiro e segundo quadrimestre, 462 milhões, representando 85%. Agora aí temos o grupo das principais transferências correntes. Fundo de participação dos municípios. Arrecadação estimada, 100 milhões. No segundo quadrimestre, tivemos 32 milhões, representando 32%. Saúde, estimada até 31/8, tivemos 148 milhões e arrecadamos 129 milhões, representando 87%. Fundeb, estimado 58 milhões, no segundo quadrimestre, 23 milhões, representando 40%. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, CMS, tivemos estimado 176 milhões, recebemos 45 milhões, representando 25%. IPVA, tivemos estimado 32 milhões, arrecadamos 5 milhões e 200, representando 16%. Valores totalizados do primeiro e segundo quadrimestre. IPVA, 29 milhões e 200, representando 91%. ICMS, 88 milhões, representando 50%. Fundeb, 50 milhões, representando 88%. Saúde, 215 milhões, já ultrapassando, né, os 100%, seria 145%. FPM, 60 milhões, representando 60%. Agora vamos para o grupo de receitas de capital. Receita de capital estimada até 31/8/2025, temos 59 milhões. Arrecadamos no segundo quadrimestre 8 milhões, representando 13%. A receita total acumulada do primeiro e segundo quadrimestre totaliza em 9 milhões e 700 mil, representando 16%. Principais receitas de capital: operações de crédito, alienação de bens e transferência de capital. Operações de crédito. Estimamos, até 31/8/2025, 50 milhões e arrecadamos no segundo quadrimestre 4 milhões e 100 mil, representando 8%. Alienação de bens. Estimamos 940 mil e arrecadamos no segundo quadrimestre 700 mil, representando 74%. Transferência de capital. Estimamos 8 milhões e arrecadamos até 31/8, no segundo quadrimestre de 2025, 3 milhões e 400 mil, representando 42%. Valores totais do primeiro e segundo quadrimestre para cada receita de capital. Transferência de capital, 3 milhões e 800, representando 47%. Alienação de bens, 1 milhão e 800, representando 191%, já ultrapassou, né, o estimado.
Operações de crédito, 4.010.000, representando 8%. Fernanda, antes de você passar para a segunda parte, que é de despesa, eu gostaria de tirar algumas dúvidas concernente à receita. Nós, na apresentação de vocês, o Executivo fez uma previsão de receita e hoje nós estamos com 74% da previsão daquilo que estava posto na lei orçamentária, certo? Esse 74% que vocês apontaram aqui são 620 milhões de reais. Ocorre que no primeiro quadrimestre da apresentação, a receita estimada foi colocada em 987 milhões. E agora vocês colocaram a receita estimada de 834. Para que fique claro para a população, essa estimativa foi proveniente de qual readequação dessa informação, por gentileza? A dotação, para o entendimento de todos, ela não é uma informação estática desde o início. Ela sofre anulações e suplementações ao longo do ano. Então, esse valor ele vai recebendo alterações até o fim do exercício. Sim, mas tudo bem quando você faz anulação, beleza, mas eu falo assim, de 987 para 834, isso tudo foi anulação, que deu essa estimativa de 900 para 834? Porque, tudo bem, a realizada até eu vou fazer uma outra observação e fazer uma pergunta. Mas a minha pergunta é exatamente isso. Ora, se foi feita a peça encaminhada para essa casa da receita estimada, e já do primeiro para o segundo, vocês passam de 987 para 834, eu queria saber exatamente o que levou a Controladoria, a Secretaria de Planejamento, a fazer essa mudança na receita estimada para o exercício 2025. Só de anulação, eu entendo que são muitos milhões de anulação, e eu creio que não deve ser só isso. Você teria condição, algum secretário, explicitar para mim essa alteração de 980? E, não obstante, eu sei o que é que estimativa, não é a real, o que entrou nos cofres. Mas eu só quero adentrar, porque a gente trabalha com orçamento e a gente precisa ver o que levou o Executivo a fazer essa alteração de 987 para 834 milhões. O representante da Secretaria de Planejamento ou Secretaria de Fazendas, puder nos informar, por favor. Pode entrar aqui, por favor? Obrigado. Pode sentar aqui. Palavra com o Luiz Renato, representante da Secretaria de Planejamento. Boa noite. Boa noite. A previsão, realmente, ela foi de 834 milhões. Ela não teve alteração, da fixação no orçamento, ela não tem. O que pode ter, eu não sei o relatório, qual é esse que você está... Entregue. O primeiro quadrimestre veio 987, e nesse agora relatório apresentado pela... porque na receita também, depois tem algumas deduções, que é a do Fundeb. Eu imagino pode ser isso, porque a previsão mesmo, tanto da receita como da despesa, foi de 834 milhões. Na receita corrente, ela chega a um valor maior, mas depois ela deduz do Fundeb. Mas o valor orçado para 2025 foi de 834 milhões. Então, eu até entendo, às vezes é complexo a gente fazer, mas eu gostaria muito de obter essa informação, porque, veja bem, você acabou de falar que foi feito a estimativa de 834. E, no primeiro quadrimestre, foi colocado no relatório apresentado 987 milhões de reais. A gente precisa
ter a certeza o que levou dessa adequação de receita, porque isso tem um reflexo em outras questões, né? Eu vou depois me ater do porquê da receita. Eu posso só dar sim, um adendo? Sim, pois não. Na contabilidade, depois dessa complementação dele, o que ocorre? Retificação e correção de dados é uma ferramenta de controle, né, permitido pelos órgãos de controle. Então, se ele está afirmando que não houve atualização, o que ocorreu de fato, então, essa informação de 987 milhões, quando foi prevista no relatório, com certeza foi algum erro de inconsistência de sistema e que foi feita a correção agora no segundo quadrimestre de 2025. Ok. Então, nós vamos deixar na ata que houve um erro no cômputo do primeiro quadrimestre para o segundo. Ele está afirmando e nós vamos trabalhar com um valor estimado de 834 milhões. Isso. Porque o Luiz Renato pode me acompanhar aqui, que a dotação ela sofre atualizações ao longo do decorrer. Então, pode ter sofrido uma correção, uma atualização da receita no primeiro quadrimestre para 987, ou um lançamento indevido no sistema que permitiu essa informação de 987 e agora foi feita a correção para 834. Sim, o valor que foi aprovado aqui no orçamento pela Câmara foi 834.155.000. Né? Esse valor não muda. O que pode acrescentar são valores que são adicionados por créditos adicionais, tanto por excesso de arrecadação, como por superávit financeiro. Mas na fixação, na lei, isso não muda. O valor que é fixado no ano é o valor que tem que ser fixado para o ano inteiro. Tá. Então, como você está com a peça orçamentária, então eu vou deixar circunstanciado na ata que houve no primeiro quadrimestre um equívoco quanto ao valor da receita estimada. Podemos pontuar dessa forma. Senador Levi? Pois não. Luiz Renato, porque você bem sabe que como a despesa e a receita, todas duas, a dotação pode ser atualizada. Isso. Então, quando a gente faz a apresentação, a gente tem que atualizar a receita e a despesa. Sim. Então, num devido momento, o primeiro quadrimestre deve ter sido atualizado, foi atualizado para 987 milhões, que eu tenho um relatório lá, né, emitido pelo sistema, e agora, no segundo quadrimestre, ele retornou para 834 milhões. Talvez essa atualização foi um lançamento indevido ou inconsistência do sistema, certo? A palavra, vereador Paulo. Importante boa noite a todos e a todas. E de colocar em ata, porque isso deve ter sido lançado para o Tribunal de Contas esse valor. Né? Porque se não foi erro, é alguma suplementação que teve. Talvez a gente tenha votado isso também. Então, é importante, né, até depois de você ver essa situação, que a gente possa ter atualizado no Tribunal de Contas. Não, o Tribunal de Contas está com essa informação. Ele recebeu a primeira informação, como nós apresentamos, e agora recebeu da forma que está aqui sendo apresentado. Tá. Fernanda, para que fique mais tranquilo e a gente tire qualquer condição de pensamento que não é a verdade, por gentileza, depois nos encaminhe via Secretaria de Planejamento ou Fazenda ou Controladoria, explicando essa diferença. Eu não me recordo, Luiz Renato, de ter votado aqui, né, nesse ano, suplementação nesse valor. Eu não me recordo. Então, assim, só para a gente saber, porque, efetivamente, é importante ter os dados consolidados aqui. É porque a suplementação, quando ela está dentro do índice permitido por lei, ela não precisa de aprovação da Câmara, né, Luiz Renato? Sim, a própria lei orçamentária já autoriza no artigo 7º, no inciso 1º, a abertura de crédito adicional no valor de 30% do valor total do orçamento, né? Então, nós temos uma autorização aí, um pouco mais de 200 milhões que pode ser aberto por decreto, né? Sim, sim.
Até que a suplementação ela vem como efetivamente nós temos esse recurso lá no nosso orçamento, né? A suplementação só vem quando realmente vem recursos de transferência que não estavam na peça originária da lei de diretriz orçamentária. Então, como a Câmara não votou e ainda não fechou o último quadrimestre, certamente ainda vocês, como contabilidade, não fizeram essa questão de suplementação de receita. Vai acontecer desde agora. Só pelo relatório, eu tenho certeza que da saúde já está mais de 100%, automaticamente vocês vão mandar posterior essa suplementação. Mas é importante ter esses dados aqui para que fique registrado em ata e, posteriori, nós anexaremos à ata a resposta do Executivo. Aí eu pergunto ao secretário Tiago, por gentileza, Tiago, boa noite. Nós estamos vendo aqui que, lógico que a gente tem uma leitura do nosso país, a dificuldade, a recessão, automaticamente isso impacta na diminuição dos repasses, e nós somos um município, infelizmente, ainda muito dependente dos repasses, a nossa receita própria ainda ela não é tão robusta. Mas a previsão de que foi colocado de ISS e IPTU, ela foi feita, até agora, muito pouco a porcentagem, né? Aqui foi colocado que o IPTU está girando em torno de 40% do que foi previsto que iríamos arrecadar, e o ISS, 70%. Você, como secretário executivo, tem pensado alguma ação para ver se nós conseguimos recuperar pelo menos parte dessa previsão para ter futuramente a possibilidade de equilíbrio de receita? Porque, realmente, se você olhar 40, eu poderia ter olhado aqui, mas nós temos os dados, se você tiver de cabeça, o ano passado nós terminamos com quantos por cento do que foi previsto do IPTU? Então, eu passo para você a palavra, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. Só para a gente esclarecer, Levi, como nós estamos no segundo quadrimestre, né, o exercício ainda não encerrou. E como a gente começa a cobrar o IPTU, vamos falar, quebrado, né, no segundo quadrimestre, eu não tive a arrecadação total do IPTU até o final do ano, né? Então, por isso que dá essa distorção por conta da sazonalidade. Alguns impostos eles são sazonais, da mesma forma das transferências, né, que o município recebe. Em determinada época do ano, a gente recebe mais por uma questão de política econômica do governo federal, né? Então, do IPTU aí está esse dado distorcido, vamos falar assim, que a gente vai ter uma real situação, de fato, no terceiro quadrimestre, né? Qual foi a porcentagem do previsto e do arrecadado ano passado em relação ao IPTU, para a gente ter ideia de porcentagem? Em questão de porcentagem de cabeça aqui, eu não vou saber te dizer, mas a gente pode levantar. Nesse mesmo, o Executivo pensa em alguma ação para incrementar melhor essa receita, para ver se aumenta a porcentagem? Nós começamos agora recente, né? O pessoal já está recebendo aí algumas notificações para fazer a atualização cadastral do IPTU, né, tanto a regularização dos imóveis que estão pagando sobre terreno e existe construção. Então, o pessoal está sendo notificado para regularizar essa parte aí, você já vai ter um incremento de receita significativo. Ok. Por último, a receita corrente também, e aí a última observação para você passar. A receita corrente também houve uma diferença no que era no primeiro quadrimestre para o segundo. É lógico que a transferência corrente ela é muito mais difícil de ser acertada, porque depende, né? Estava 618, passou para 542. O valor correto é 618, por saldo. Tá. Então, aqui, esse 542, então a gente pode fazer a retificação na ata, ou Fernanda, Renato? Levi, eu vou falar com propriedade, porque
quando eu fiz, né, a apresentação do primeiro quadrimestre, o relatório do sistema, né, eu acho que do Senato, nós estamos falando da dotação fixada na LOA, mas nós temos atualizações na dotação. Então, essa informação que você está falando aí, 618, e agora hoje está 542, eu vou continuar com o relatório que está no sistema e, no momento oportuno, esclarecer a essa casa se é alguma inconsistência do sistema ou o porquê da informação está 542. Mas a diferença é na dedução do Fundeb. É os 76 milhões está deduzindo depois no Fundeb. Então, como aqui no segundo relatório está a transferência corrente analítico, já tem essa dedução. Então, é os 618 menos os 76 milhões. Que aí então, retifica. Então, vamos deixar circunstanciado que essa diferença é a dedução do Fundeb de 70... Que são 5 ou 6 receitas que depois tem uma dedução. Então, se o FPM é orçado em 200 milhões, certo, depois, lá embaixo, ela vai ter uma dedução da receita de 40 milhões, que é 20% representa. Okay. Se o FPM está orçado em 100 milhões, depois ela vai ter uma dedução de 20 milhões. Então, acredito que seja essa a diferença. Ok. Então, posto isso, a gente vê também que os impostos que são de transferência corrente, a gente teve PVA 91%, até, eu não sei quanto foi o ano passado, mas acho que ele quase alcançou e é um valor estimado. O ICMS, infelizmente, é que nós estamos com 50%, né? Não sei, um pouco da minha experiência, a tendência no final do ano é até não conseguir alcançar, né? Você pode só dar uma... Entra na mesma questão da sazonalidade, né? Que eu falei das políticas econômicas no caso estadual. Vai depender muito de produção. Vamos falar, Araguari é uma cidade agrícola, né? A produção agrícola, ela se consolida de fato no segundo semestre, entendeu? Aí às vezes a gente consegue buscar o que não arrecadou no primeiro semestre. Então fica muito nessa questão, entendeu? Tá, ok. Pode passar agora para a segunda parte, vereador Paulo, alguma nessa questão de receita, vereador Marcílio. Vamos passar, então, para as despesas. Despesa total, aí é que eu faço o adendo, Luiz Renato. Está vendo lá que a despesa total está 919 milhões. Então, a receita, ela tem que ir acompanhando a despesa. Como aqui a dotação sofreu atualizações em 919, por isso que o grupo da receita também sofre atualizações ao decorrer do ano. É isso que eu queria colocar. Mas vamos continuar. Despesa estimada, atualizada em 2025, até 31/8, 919 milhões. Despesa total liquidada no segundo quadrimestre de 2025, 324 milhões, representando 35%. Despesa total do primeiro e segundo quadrimestre, 567 milhões, representando 62%. Despesa corrente orçada 2025 atualizada, 798 milhões. Despesa corrente liquidada no segundo quadrimestre, 306 milhões, representando 38%. Despesa total do primeiro e segundo quadrimestre, 538 milhões, representando 67%. Aí é o grupo sintético das despesas correntes por categoria, pessoal e encargos sociais, que seria folha de pagamento, juros e encargos da dívida, pagamentos de juros de financiamentos e outras despesas correntes, que são as demais despesas de custeio, material de consumo, serviço de terceiros, pessoa jurídica, material de expediente, entre outras.
pessoal e encargos sociais, estimada 284 milhões, liquidada 117, representando 41%. Juros e encargos, estimado 1 milhão, liquidado 170 mil, representando 17%. Outras despesas correntes, estimada 513 milhões, liquidada 188 milhões, representando 36%. Despesa total do primeiro e segundo quadrimestre para pessoal e encargos, 206 milhões, representando 72%. Juros e encargos, 400 mil, representando 40%. Outras despesas, 331 milhões, representando 64%. Despesas de capital. Despesa de capital orçada 2025 atualizada, 121 milhões. Despesa de capital liquidada segundo quadrimestre de 2025, 18 milhões, representando 15%. Despesa total do primeiro e segundo quadrimestre, igual 29 milhões, representando 24%. Pode continuar, Levi? Sim. Pode continuar. Limites constitucional e lei de responsabilidade fiscal. Gasto com o pessoal, segundo quadrimestre de 2025. Tivemos o índice do segundo quadrimestre de 2025 de 46,06%, respeitando o índice estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aplicação do índice da educação, 25%, de janeiro a agosto de 2025, usando os valores liquidados. Aplicamos 76 milhões, representando 24,94%. Só um minutinho, só chamar o vereador Cascão, que também é membro da comissão. Ele vai... Então, antes de você passar para a próxima questão, que eu quero também trabalhar nos índices, só para que eu não esqueça. Boa noite. No que refere à despesa corrente por categoria, essas outras despesas correntes são previstas 513 milhões, foram liquidadas 188. Então, há uma diferença, nesse momento, de 325. Eu sei que lá na frente vocês vão apresentar exatamente qual é a dívida no município. Essa diferença de 325 milhões, essa despesa, é lógico que a despesa já está via contrato, financiamento, é isso, né? Então, a despesa ela não vai ter oscilação, porque ela já está prevista no que foi contratado, licitado. Essa diferença de 325 milhões entre o que está de despesa corrente e o liquidado, é lógico que nós estamos hoje, no último quadrimestre, fechado em agosto, né? Isso. Você acha que vai chegar essa previsão de 325 milhões? Só me perdoa, só como você chegou nos 325 milhões? É só você pegar os 513 milhões de outras despesas correntes. 513 é o valor estimado, isso, né? Certo. É assim, a gente até falou estimado, que a grande parte das despesas correntes, não obstante ela possa oscilar durante o ano, mas meio que vem já daquilo que já foi assinado, convênios e as outras despesas. Eu até entendo que vai oscilar, mas ela não oscila tanto contra as entradas de orçamento, que realmente tem. Mas eu falo assim, essa diferença, 513 para 188, que foi liquidado...
É porque, na verdade, até 31/8 é 331 milhões, né? Esse 188 é o liquidado de 1 de maio a 31/8. No primeiro e segundo quadrimestre, né? Outras despesas, nós liquidamos 331. Então, eu vou refazer aqui, que se você de 513 para... 331. Isso. Desculpa, seu raciocínio está correto. Aí a diferença são 188 milhões, isso. Tá. Então, esses 182 milhões, que está a diferença entre as receitas correntes e o que está liquidado, esse 182, ele vai passar para outro, ou a previsão de pagamento dentro o estimado, né, o que nós estamos estimando hoje até 31/8 é 513, né? Pode ser que ele seja menos, né? Não tem como eu te precisar se nós vamos ter uma despesa líquida e certa até 31/12 de 513, porque é uma estimativa, né? Tá. E quanto à liquidação? Também, não tem como eu te precisar hoje quanto que eu vou finalizar. Eu estou prevendo, né, que eu vou ter 513 milhões de despesa. Pode ser que eu tenha menos, ou pode ser até que eu tenha mais. Tá. É onde eu faço a atualização das dotações. Tá, ok. As despesas de capital, aí eu posso passar para qualquer secretário que tenha condição. A despesa de capital, em relação ao primeiro quadrimestre, ela subiu deveras, né? Alguém pode explicitar para mim o que ocasionou esse aumento na despesa de capital? Quais são os investimentos que foram feitos? Só para relembrar, vocês não estão com a prestação de contas aí, né? Mas é só para lembrar que a despesa de capital do primeiro quadrimestre Não, então, assim, porque aqui só, né, trocando o orçado, né, geralmente quando eu vou abrir uma licitação, que é da parte de investimento, né, mesmo que eu não vai efetivamente acontecer toda a despesa, eu tenho que atualizar meu orçamento, não é isso? Sim, também foi orçado um valor muito alto na despesa de capital, porque nós já deixamos previsto o financiamento do Parque Linear. Certo. Então, na fonte de financiamento do Parque Linear, já foi previsto 50 milhões. Aí tem outras despesas também. Para esse ano, né? Para esse ano, de 2025. Está orçado, né? Não quer dizer que vai ser efetivada a despesa, né? Isso. Mas ela tem que estar com o orçamento... Sim, caso chegue o recurso do financiamento até 50 milhões, já está previsto no orçamento, sem precisar abrir crédito adicional. Ok. Os limites constitucionais, o vereador Paulo, vereador Maria Cecília Cascão, se tiver alguma pergunta, eu vou só para o limite da folha. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Nós estamos hoje com 46,6%. Ainda estamos longe do limite prudencial, e foi feito, com certeza, um planejamento dessa diminuição de receita, para que o município, no final deste ano, não seja pego de surpresa da diminuição da receita, impactar e chegar no limite prudencial da folha. Foi feito algum trabalho, acompanhamento do orçamento, que não da estimativa para a realidade, para que no final do ano possa não chegar. 46% ainda está meio longe, mas às vezes a gente pode ser que no último quadrimestre a gente tenha uma diminuição ainda mais crescente da receita e podemos chegar perto do limite onde o executivo será forçado a tomar providências. É lógico, deve ser o planejamento, está fazendo esse acompanhamento de previsão, você tem um gráfico que você dá essa segurança de que nós não vamos estar perto do limite prudencial da folha? Existe um estudo lá específico na Secretaria de Planejamento, gasto pessoal? O Luiz vai falar, né?
O Humberto faz esse acompanhamento sempre, né? Humberto do... Todo aumento de gasto de pessoal que é proposto faz-se o estudo de impacto, né? Inclusive para os próximos anos, né? Não só para só para o ano corrente, faz inclusive para os próximos anos. Sim, sim. Mas é tudo feito em cima de expectativa. Realmente você tem razão. Se tiver uma Essa é a frustração minha de pergunta, receita... porque quando você coloca, você manda o que vai gastar. A minha preocupação é se a receita que vai fazer realmente o cômputo da porcentagem. O índice é acompanhado, né? Faz-se o monitoramento, porque realmente, se tiver uma frustração de receita, o executivo vai ter que tomar as medidas cabíveis para não deixar extrapolar. Né? Então, é bom deixar a circunstância da nata que o executivo tenha acompanhado e estar preparado para fazer essas ações em relação para fechar o quadrimestre. Sim. É só complementando, a gente tem acompanhado mesmo, porque justamente os repasses, né, que vai amarrado no CNES do HUSF, Santa Casa, que tem várias clínicas na área de saúde que recebe recurso vinculado a eles. Só que, como passa pelo fundo, então isso me dá uma folga no índice da folha. No índice de gasto pessoal, desculpa. Então, a gente está sempre monitorando assim, não considerando esse repasse que é vinculado direto a ele, para justamente não ter essa frustração financeira, porque o que é direcionado a ele não fica no nosso caixa, né? Entendi. Mas ele contribui para o meu índice de gasto pessoal. Ok. Levi, acho que é importante a gente ressaltar aqui que nós fizemos uma análise bem detalhada exatamente por esse crescimento do fundo de saúde, né? Nós fizemos um comparativo com o município de Barretos, que tem um hospital e o orçamento bem semelhante, né? O caminho que Barretos tomou é bem semelhante ao caminho que Araguari vem tomando, para que a gente adotasse as mesmas estratégias que eles têm tomado. Então, a gente tem cuidado isso, um acompanhamento constante aí da Secretaria de Fazenda, a Controladoria, o planejamento, para que a gente ande no mesmo passo, porque eles viveram isso no momento, há alguns anos atrás. Então, a gente já tem o histórico deles para poder dar o mesmo encaminhamento. Ok, obrigado. Até porque não é nem objeto dessa nossa discussão, mas é bom pontuar, e nós falamos em nome do Poder Legislativo, sem dúvida nenhuma, nós damos voz à expectativa do funcionalismo público em cima de um melhor valor do nosso Vale Alimentação. Então, a minha pergunta ela faz tudo isso. Não obstante o que nós votamos em relação aos servidores públicos, a reestruturação das diversas secretarias, da SAI, eu creio que a FAEC não, esse ano a FAEC não veio. Foi importantíssimo, é um ganho, mas a gente preocupa muito desse equilíbrio para que a gente possa ver a possibilidade do Executivo fazer uma melhora no Vale Alimentação. Não obstante, eu até defendo, porque o investimento ou o gasto com a receita com o Vale, ela não tem, os outros não pagam os encargos, né? Então, ela é uma receita que seja fixa. É lógico que não é objeto dessa audiência, mas é até pontuar, por isso que é a minha pergunta, se o município tem visto, porque isso faz parte de um planejamento para o prefeito ter condição de tomar a decisão de aumentar ou não o Vale Alimentação, que, salvo engano, e também a correção, que é lei também, né, a correção do GPM. O GPM é a correção do salário. Então, são dois aspectos importantes, e como a gente está aqui vendo que a folha está com 46%, então, se tiver esse equilíbrio, tem que trabalhar nesse sentido para não chegar no final do ano dando possibilidade do prefeito fazer o que, vereadores, com certeza, os milhares de servidores ficariam deveras satisfeitos. Pois não, só fazendo uma observação, assim, vale a gente lembrar também que vários dos últimos projetos de lei que foram enviados, né, com impacto, já computando também esses convênios da saúde, mas ainda não entrou, de fato, na folha. Como, por exemplo, foi aprovado recentemente a adesão das 8 horas, e o pessoal agora que vai começar a preencher os termos de adesão. Então, assim, é importante a gente acompanhar, mas a gente ir com calma com essas adesões, porque a gente tem que acompanhar esse índice. Ok. Pode continuar, por favor, Fernando. Dívida consolidada e restos a pagar.
Dívida consolidada. Só para fazer uma menção que a aplicação do Fundeb está a 36%, né? E o que do Fundeb, 66,74%. 36 milhões. Isso, 36 milhões. 66,74%. Ok. Dívida consolidada de janeiro de 2025 a agosto de 2025. Percentual da dívida consolidada sobre a receita corrente líquida ajustada para fins de endividamento está em torno de 10,16%, respeitando o limite legal, que é 120%, montante de 88 milhões. Restos a pagar, processados e não processados. Antes de falar os valores aqui, quero só ratificar o conceito de processado e não processado. Processado é a dívida líquida certa, né? A entrega do bem e a prestação do serviço finalizado. Não processado é apenas o compromisso de empenho. A despesa ainda está na fase de empenho, ela não foi liquidada. Ele geralmente, na maioria das vezes, ele respeita questões de obras, né, que ultrapassam exercícios posteriores, mas tem que ficar a reserva do empenho, tá, para a obra. Então, processado, saldo inscrito do exercício de 2024, de resto a pagar processados. Também informando que esse valor está contemplando, quando eu falo aqui, Prefeitura, SAI, FAEC e FAMEP. 67.594, 807,99. Cancelamentos de restos de 1/1 a 31/8, R$ 2.665.765,51. Pagamento de 1/1 a 31/8, R$ 57.472.863,17. Então, eu tenho um saldo de restos a pagar processados do exercício de 2024 em 31/8 de 2025 de R$ 7.435.179,31. Fernanda, você tem os dados dos restos, ou seja, o resto a pagar, parabéns, o município diminuiu de 14 milhões para 7 milhões. Você tem os dados do que nós temos até esse último quadrimestre, que vocês estão prestando conta do que está em atraso? Aqui, na apresentação, não. Em grau de atraso, não. Tem essa informação. Você poderia, por gentileza, nos encaminhar? Pois. Então, fica circunstanciado que o Executivo encaminhará para essa casa o valor total acrescido da informação dos restos a pagar, o que está já em atraso do município. Só te refazer a pergunta. Porque esse é o saldo que eu tenho a pagar. Como assim atraso? Então, você está falando que você quer não processar 2024. Eu quero somar 2024 com 2025. A próxima tela, a gente vai dar essa informação. Aqui? Isso. Tá. Só finalizar a outra. Não processados. Saldo inscrito do exercício de 2024, R$ 34.450.542,68. Cancelamento realizado de 1 de janeiro a 31/8, R$ 427.251,68. Pagamento, R$ 20.986.654,83, com saldo em 31/8 de 2025 de restos a pagar não processado de R$ 13.36.636,17, totalizando R$ 20.471.871,17.
R$ 815,48 em 31/8/2025. Só abrir um adendo aqui, a gente fez esse slide de forma complementar, porque a contabilidade é dinâmica, né? Então, eu usei aí a data de corte em 21/10/2025, o que é que eu tinha, né, nessa data de despesa orçamentária corrente de 2025 liquidada a pagar. Prefeitura Municipal de Araguari, R$ 39.642.331,33. Superintendência de Água e Esgoto, R$ 2.769.594,98. FAEC, R$ 551.474,90. FAMEP, R$ 2.331.820,13. Total liquidado a pagar, R$ 45.295.221,34. Ok. Só para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário de Fazenda, controladora, representante da Secretaria de Planejamento. Depois eu vou falar exatamente em relação à FAMEP, a FAEC individualizada. A capacidade de endividamento, se nós formos olhar pela porcentagem, nós estamos bem distantes do que é 120%. Mas nós já foi colocado aqui nessa audiência que a receita tem sido uma receita que não tem alcançado a expectativa. E a gente percebe essa leitura de quem está aqui recebendo o relatório. Eu não estou lá no dia a dia, mas confio muito na gestão do prefeito e do secretariado. Mas hoje nós já estamos com uma dívida de 39 milhões para uma receita mensal do município, peguei aqui com o Luiz Renato, de 70 milhões. Se nós olharmos o acompanhamento do que entrou no último quadrimestre, nós percebemos que a receita em porcentagem ela diminui ainda mais do que é estimado e do que é realizado. A minha pergunta é se a prefeitura tem feito alguma gestão. Eu posso usar como exemplo, por exemplo, a prefeitura, por força até do Ministério do TCE, retirou a questão das horas extras, o prefeito diminuiu a questão da dedicação do tempo integral. Mas quais são as outras ações efetivas em todas as secretarias que vão ensejar o município, fechar as contas, para que o que se deve tenha perspectiva de pagamento? Então, nós levamos em consideração que agora nós temos 39 milhões de dívida no município e ele arrecada 70 milhões. Se nós olharmos o que é o gasto nós poderíamos chamar mais fácil para a população um gasto fixo, seja com pessoal, seja com os repassos constitucionais, da educação, da saúde, não fecha a conta. E a tendência é de que essa dívida ela vai crescendo e nos preocupa porque o município de Araguari ele precisa ter capacidade, o executivo, de investimento, de pagamento, de financiamento e tudo mais. Então, eu queria perguntar o que o executivo fez, quais são as ações tomadas para que houvesse, de forma drástica, o corte de algumas despesas, quais foram essas, se existe um plano, um programa para que o município, a médio prazo, consiga, o executivo, equilibrar essas contas. Volto a insistir, se nós olharmos pelos dados reais de capacidade de endividamento, 120%, nós estamos muito longe, mas o município endividado nessa porcentagem precisa achar que ele precisa compreender que ele não vai ter condição de fazer nada, não vai ter condição de pagar absolutamente nada. Então, eu queria só ouvir, porque isso é importante até, eu não sei os outros vereadores, eu sou muito inquirido pela população em relação a isso, a preocupação da população para ver se o nosso município, a população é assim, ela quer que o executivo invista, ela quer ter a praça, ela quer ter o novo posto de saúde, ela quer aumento de vagas,
mas o município também quer, o município ele também quer dizer, e aí, o que nós estamos fazendo? Eu sei que estou olhando o presidente da FAEC, às vezes o município está fazendo muito gasto com isso, e não. Então, eu queria ouvir, é lógico que talvez, secretário Tiago, você não tem condição de falar pormenorizado, mas eu queria que ficasse circunstanciado na ata, por gentileza, quais são as ações, quais são os cortes, o que o prefeito determinou com o seu secretariado mais técnico, das ações que vai ensejar um equilíbrio entre despesa e receita, que é obrigatoriedade, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Palavra ao Tiago, se os outros secretários querem complementar. Então, Levi, não é só Araguari que está vivendo esse momento, né? Acho que mais municípios aí estão na mesma situação que a gente. O que o Executivo tem feito? É um conjunto de ações, lógico, não é uma ação única, né? Mas fizemos um bloqueio no orçamento também para tentar segurar o empenho, a liquidação, né, das despesas. Então, já teve um bloqueio para tentar conter o gasto. Certo. Né? E essa é uma das ações. Nós estamos, na Secretaria de Fazenda, fazendo a questão de protestos para tentar reaver uma receita que deveria ter sido arrecadada. Certo. Né? Estamos investindo em mecanismos de fiscalização para tentar arrecadar mais ISS, fazer um cruzamento de dados ali para, junto com a Receita Federal, tentar reaver também o que deixou de ter sido arrecadado para o município. Tem a questão do IPTU, que vão ser ações que vão ser refletidas para frente, né? Sim. Não é de forma imediata. Tem também a questão das alienações de bens, que o município tem tentado alienar bens para gerar uma receita, e ações, né, judiciais contra o governo federal e estadual, né? Tem a questão do VAF, que a gente está na iminência de receber o recurso, né? Não tem uma data exata, mas equivalente à ação do VAF, aí, que é o ICMS, nós temos ações contra o governo federal para reembolso de imposto de renda, né, que não foi repassado ao município. Então, é o que eu te falei, é um conjunto de ações para tentar aumentar a receita, né? Certo. Então, isso o Executivo tem tentado, né? Algumas coisas já estão em andamento, outras coisas dependem de justiça, então demora um pouco, né? Okay. E, na questão do protesto, né, teve também uma ação lá atrás, que foi dar desconto na questão de juro e multa para o pessoal parcelar ou até quitar a dívida, né? É uma ação para tentar acelerar a arrecadação, né? Então, a gente pode dizer que o município tem feito executivo ações para poder melhorar a receita e que você fez de forma geral para todas as secretarias um bloqueio que seria a redução do que é previsto de gasto, é isso? Então, foi linear para todas as secretarias. Não tem uma ação que o prefeito tenha determinado a diminuição de gasto maior, ou seja, foi linear para todas as secretarias. Então, o orçamento da Secretaria de Agricultura sofreu o mesmo corte que o orçamento da outra secretaria, é isso? Esse é o raciocínio? Foi de forma linear. Então, de forma linear. Ok. E isso, é lógico que eu não estou lá, né? A gente está apenas aqui, mas há de convir que precisa ter, porque, às vezes, alguma secretaria ela não vai conseguir, com essa diminuição do que está feito no orçamento, ela não vai cumprir nem o contrato que tem. A minha observação é exatamente essa, até para que fique claro, não obstante, o prefeito tem tido um governo de muito investimento, de infraestrutura, ele tem trabalhado muito a questão de escola, eu não tenho dúvida na saúde. Mas, assim, parece que a gente precisa ter de forma mais clara onde o prefeito vai, o PPA ainda não chegou aqui, mas onde o prefeito vai manter os investimentos e onde ele vai reduzir os gastos para ele ter o equilíbrio. Você concorda com o meu raciocínio? Sim. Porque, se você for de forma linear, existem algumas secretarias que já ficaram com orçamento muito restrito, até por contratos assumidos, como a patrulha rural, como o serviço de poda, capina, que isso impacta.
É só essa observação. Se não for, é lógico, o Executivo, junto com o secretariado, toma decisão. Mas essa é uma pergunta importante, porque a gente percebe que, se for linear, efetivamente, algumas secretarias ficam mais tranquilas, porque elas não têm contratos e nem trabalhos que possam ter, né? Então, o prefeito optou por ser uma redução drástica de todos, é isso? Sim, de início foi de forma linear, né? E aí, nesse caso que você falou das secretarias que já têm contratos assumidos, é uma oportunidade até para tentar rever os contratos, né? E lógico que tem as exceções que, nessa dotação orçamentária eu não vou poder fazer esse corte, eu vou ter que fazer nas outras, ou aumentar de algumas e diminuir de outras, mas, assim, de início foi linear, e aí a gente vem analisando caso a caso para ver o que dá para reequilibrar ou o que dá para fazer o jogo ali de orçamento, entendeu? Ok. Palavra, Levi. Pois não, a palavra, Paulinho. Você quer complementar? Pode complementar, depois eu passo para o... É só para também deixar registrado com relação aos precatórios, né? Porque se nós temos um levantamento aqui que até outubro nós pagamos uma média de 20 milhões. Então, isso se impactou também nesses valores em aberto com os fornecedores, né? Nesse desequilíbrio do nosso caixa, né? E está previsto até dezembro a gente pagar um montante de 28 milhões, assim, acumulado, né? Eu já paguei 20, então eu ainda teria aí outubro, novembro e dezembro uma média de 8 milhões de precatórios. Isso sem contar o precatório de 2025, que é o que em 31 de dezembro eu já teria que estar quitando, que é o do pronto-socorro, que todo mundo já sabe, que está em torno de 19 milhões sem atualização monetária. Então, assim, deixar claro que se esse montante, né, não tivesse acontecido, né, tudo esse ano, a gente talvez não estaria com esse desequilíbrio alto, assim, né? Não estaria, né? Porque se hoje eu estou com 39, pega 20 milhões, então estaria ali 19 milhões, que aí é o mesmo que o mercado hoje está demonstrando. Para relembrar essa questão dos precatórios, talvez isso não é nem pauta da reunião e tudo, mas foi uma determinação do Tribunal, né, Regional do Trabalho, do TRT. A Corregedoria do Tribunal ela suspendeu um acordo que o município tinha com o Tribunal do passado e positivou a certidão. Aonde isso impacta, Tiago? No recebimento de recurso. Né? Bloqueia o recebimento de recurso federal e estadual. Sem certidão negativa trabalhista, o município fica inadimplente, ele fica parado, né? Ele fica impossibilitado de receber recurso. Então, nós tivemos diversas reuniões, né, diversas conversas. Até hoje, a gente tem mantido essas reuniões junto com o desembargador responsável da pasta. Nós firmamos um novo acordo, né, no final do ano passado. Isso foi em julho, né, do ano passado. Nós começamos um aporte maior, né, até 4 vezes maior do que era feito, né, no passado, e aí esse ano nós tivemos que realmente, em maio, fechar um acordo substancial ali com o TRT para que fosse pago um montante alto até dezembro, né? Inclusive, com o que a Daiane falou, amanhã, se eu somar com o que vai pagar amanhã, vai dar os 22 milhões já pagos de precatório. Então, nós tivemos que salvar entre final de 2024 e 2025, salvar o que não foi pago em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, entendeu? Então, foi um montante realmente muito alto. Se eu destino esses 22 milhões para pagar as outras contas, a gente estaria bem melhor, né? A situação financeira. Eu não poderia falar nem que foi pego desprevenido, mas assim, o município estava trabalhando para que postergasse o pagamento, e aí acabou que veio. Mas o que vai pagar para frente o precatório, já há por parte do Executivo um planejamento para tentar minimizar esse gasto a mais, que em tese já estava previsto, porque já tinha transitado em julgado, mas assim, eu entendo e concordo com você, porque de repente a previsão do município era que se conseguisse continuar pagando aquele valor, né? Do que está para frente, que já tem previsão, o município já fez um trabalho para poder não impactar tanto daqui para frente o pagamento precatório? Em setembro,
promulgou uma PEC, que até nível nacional, com relação à parte de precatórios, né, e outras, a saúde dos municípios. E ele limita o precatório no município. Então, agora tem um cálculo que a gente faz em cima da receita corrente líquida, no qual vai ter um teto, né, de pagamento de precatório para os municípios, justamente por conta do que está acontecendo com a gente, né, que outros municípios também estão vivendo a mesma situação. Realmente, nós fizemos um acordo lá atrás, era descontado no FPM, uma média de 120 mil mês, depois passou a ser 200 mil mês, e aí nós fomos acionados por eles, falando que esse valor não fazia nem, tipo assim, diferença. Pagava nem atualização. Não, tanto que eu fiz um levantamento esses tempos atrás com o pessoal da Procuradoria, esse montante todo de precatório que eu tinha pago ali, julho a agosto, eu tinha quitado uma média de 16 processos, de um montante, assim, gigantesco, né? Então, assim, de tanto que o valor da causa ela é alto, porque ela é atualizada pela Selic, se não me engano, então, assim, a correção monetária é muito alta dos valores. E aí, com essa PEC, a gente, até o Cristiano já está mobilizando, a gente já acionou o pessoal em Belo Horizonte para estar escorando nessa PEC para a gente fazer o acordo desses precatórios que estão em aberto. E eles vão receber nós, agora em novembro e dezembro, para fazer um novo acordo, já considerando a PEC, que o limite ele dá uma média de 800 mil mês. Assim, para parcelas, né? Ao invés de já ser... é alto, já, mas hoje a gente está... Mas, pelo menos, traz para a realidade mais factível. A gente está pagando muito mais que isso. Você já sabe se a lei que nós aprovamos aqui, dando uma margem maior para o pagamento dessas... Isso. Você sabe se isso já tem começado, aqueles que têm precatórios têm procurado o município para receber? A RPV, aquele que trocou. Então, estava até 7 salários mínimos, depois ia trocar, né? Não, já votamos, já aprovamos isso. Já foi aprovado, né, velho? Com certeza já aprovado. Para reduzir, né? Isso. Não, para aumentar, né? Não, só a palavra. Pois não. Até 30 salários mínimos, né? Antigamente era 7, depois voltou para 30, por isso que hoje nós temos um valor alto de precatório e RPV. Então, a lei atual é 30 salários, dava em torno de 46 mil reais, isso, né? A proposta do governo não foi em salários. Era baixar para 10 mil. 10 mil. Aí eu coloquei uma emenda para 25 mil. Certo. Assim, porque o que é... Não sei se foi sancionado. Eu não sei se o prefeito vetou. É porque, com relação a essa alteração, é justamente porque a PEC ela traz só o precatório. Então, assim, hoje o meu impacto, eu tive que fazer um acordo para justamente ser a certidão, porque mesmo eu tendo o financiamento autorizado, se eu não tiver com as certidões em dia, eles não liberam os repasses. E aí, com isso, eu tive que aumentar o valor de acordo para diminuir os precatórios e passei para a RPV. Só que aí, paralelo, ele acionou o precatório. Então, eu fiquei com um montante alto, que eu tive valor alto de RPV e valor alto de precatório. Só que essa PEC, ela não trata o RPV, só precatório. Aí, então, assim, porque não adianta eu subir muito o RPV e ter um precatório alto, que eu vou continuar na mesma dificuldade. Então, a gente precisou abaixar um pouco o RPV para justamente conseguir equilibrar os dois, entendeu? A proposta dos 10 mil foi justamente para voltar para precatório, para a gente entrar no índice da PEC, entendeu? Não, eu entendo, só não achei justo passar para reais. Deveria ser em salários mínimos, né? 15 salários mínimos, por exemplo. Que a lei atual ela falava em salários mínimos, né? Se você jogar para 10 mil, não dá 4, 5 salários mínimos, entendeu? Eu não achei justo esse sentido, mas eu entendo a dificuldade de vocês. Por isso que eu coloquei uma emenda para 25 mil. Devia ter colocado 15 salários mínimos, mas eu entendo a dificuldade. Palavra, presidente. A palavra, o vereador Castro. Eu queria aproveitar a deixa aqui nós estamos falando sobre as precatórias, Tiago, e nós estamos com um problema muito grande também sobre os PDV, né, o pagamento da segunda parcela. Porque houve um acordo, foi feito um acordo, e a prefeitura parece que não conseguiu cumprir essa segunda parcela. Se tem uma data, porque diariamente os funcionários estão aqui, né, Levi? Estão batendo no nosso gabinete, quer saber o porquê, vai na prefeitura. Se o senhor podia adiantar alguma coisa para nós em relação a esse PDV, se existe uma data para a gente poder passar aí para os nossos funcionários. Essa questão do PDV entra na questão do fluxo financeiro, né? Realmente, essa questão do precatório ela prejudica bastante o fluxo financeiro,
né? Eu tenho uma conta de 1.700.000 para pagar amanhã, que deveria ter sido paga no dia 20. Né? Então, nós estamos na iminência, foi até o desembargador, o auxiliar do desembargador já entrou em contato com o município dizendo da efetivação do sequestro, né? Então, tem um bloqueio na conta do município. E a gente falou, espera que até no último dia do mês a gente vai liquidar esse 1.700.000. Da data do dia 20 até o dia 31, que é amanhã, tem entrada de recurso, né? Então, eu acredito que dê para pagar essa parcela do 1.700.000, porque se a gente não pagar vai ser sequestrado. Então, nós não temos opção, né? De todo jeito, nós vamos pagar. E quando tem sequestro, é mais complicado do que eu falar para o cara assim, aguenta mais uns dias aí que eu vou fazer, porque sequestro depende de liberação, petição, e sequestra talvez em diversas contas. É complexo, né? Então, nós conseguimos fechar esse acordo aí de, me espera até o último dia, porque entra a FPM, igual hoje entrou a FPM, né, para a gente conseguir realizar. Eu acredito que, igual, com o valor que entrou de FPM, tirando essa parcela, eu consiga pagar essa parcela do PDV. O que eu não vou conseguir, e o que eles querem, é eu colocar realmente em dia. Tem uma parcela em atraso, né? E aí logo já vem, depois dessa coisa, já vem a folha de pagamento. Então, você está vendo como que é o fluxo financeiro, né? Eu preciso equalizar tudo isso aí, né? Mas o que eu conversei com alguns servidores que me procuraram no passado, eu vou pagar. Não paguei no dia que eu tinha combinado com eles, mas paguei 2, 3 dias depois, né? E eu falei que eu ia tentar colocar em dia. Eu ainda não consegui realmente colocar em dia, mas a ideia é que coloque em dia realmente, né? O senhor acha que consegue colocar em dia? Não, dia 31 eu vou pagar mais uma parcela, né? Para mim colocar em dia de fato, Cascão, eu teria que pagar 2. Né? Se a questão do dinheiro der, a gente até... Vai pagar até o dia 31. Dia 31. Na verdade, é a terceira parcela, né, que eu vou pagar. Na verdade, eu já estaria que estar pagando a quarta, né? No final. Entendeu? Tá bom. Obrigado, Thiago. Tá, só para ter... nesse meio diapasão, nós estamos falando de equilíbrio, essa questão. O processo de PDV ele passa pela Secretaria de Administração, de Planejamento. Seria importante, até a sugestão, é lógico, o Executivo tem essa autonomia, de, no deferimento ou não, verificar essa questão da possibilidade do pagamento. Até porque eu sei que você não faz isso porque não tem interesse, muito pelo contrário, eu conheço a dificuldade. Mas, às vezes, a gente gera uma expectativa no servidor que ele ingressa no programa do PDV, e aí ele tem a expectativa de receber aquilo. Até o parcelamento, ele até algo que já está começando a ser uma cultura, e o servidor até tem compreendido. No passado era... Vamos falar em única parcela, sim, né? Sim. A gente já colocou essa questão do parcelamento mediante disponibilidade financeira. A gente até coloca mediante disponibilidade financeira, né? Já foi um avanço nessa questão do parcelamento. Eu sei que não é o que o servidor queria, ele queria talvez receber tudo em única parcela, só que eu tenho um montante alto. Se eu for somar todos os PDVs, né, tá dando 4 milhões, né? Chegou a 4 milhões. Né? Então, é um dispêndio alto se eu for pegar isso numa pancada só, né? Entendi. E quando eles requerem, igual assim, eles solicitam de janeiro a 30 de junho para o ano seguinte, né? Então, assim, o deferimento acaba que, um exemplo, igual esse ano que nós tivemos esses precatórios atipicamente, então, assim, quando eu deferi, eu nem imaginava que eu ia ter ali 20 milhões de precatórios e a economia não estaria tão boa. Porque, assim, por mais que a gente queira... tipo assim, eu nunca vi um indeferimento de PDV. Acaba que eu acho que, por cultura, eles 30 de junho se desligam. Então, assim, acaba que a gente até negar ali o servidor, né, tá a longo prazo, né, mas é por conta até da data que a gente defere. A gente pode talvez trabalhar com um cronograma de deferimento mais próximo, né, da saída, assim, até para ver com relação a essa parte orçamentária. O Executivo fez uma mudança na lei muito importante, que
diminuiu a idade, né, porque isso diminuiu o custo, porque se continuasse com aquela idade ia ser um valor muito maior, 4 milhões, né, a questão da indenização. Então, é levar esse pensamento, que às vezes transita e quem despacha está tão envolvido no hoje que esquece que isso vai ter um impacto lá, que vai ter que pagar, são 4 milhões. Mas, assim, a gente entende, não vê que o município não tem esse olhar. Mas, quanto mais tiver o planejamento, menos problemas nós vamos ter no futuro. Mais alguma coisa, Fernanda? Não? Obrigado, Fernanda. Obrigada.